Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e sua família com todas as sortes de bênçãos. Enquanto você encontra o primeiro livro dos Reis, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, podendo participar desse momento tão especial do primeiro dia do Aviva. Meus agradecimentos ao pastor, sua família, rever aqui o Juan, que bom estar na sua companhia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Se o tecladista quiser me ajudar ali, eu agradeço. Eu só não estou oferecendo mais queijo e doce, que eu não pago. Toda igreja que eu ia, eu oferecia um queijo e um doce de Minas, não paguei o povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo de número 38. Primeiro livro dos Reis, 18, 38. Todos encontraram? Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, caíram sobre suas faces e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração por esses dias, sobre prioridade e necessidade. Você pode repetir isso comigo? Prioridade, vamos lá de novo. Prioridade, necessidade. Você percebe que Deus, Ele prioriza algumas coisas sem anular outras. Deus é um Deus que sempre pôs algumas coisas em prioridade. Vou te dar um exemplo, porque é um texto áureo nosso. Um exemplo, pastor Dailton. Jesus disse assim em Mateus 6,33: buscai o quê? Primeiro. Então é prioridade, sim ou não? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas. Ele anulou as demais coisas? Não, ele só priorizou o reino e a sua justiça. Ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes. Ele está dizendo que o reino de Deus é primeiro. Então Deus é um Deus que tem colocado desde o princípio as suas prioridades. Nos mandamentos está a prioridade de Deus. Qual é a prioridade de Deus? Está no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas. É uma prioridade. O texto que nós lemos, meu amigo Juan, ele é um texto que fala de um momento muito difícil que a nação de Israel passou. Imagina os irmãos que a nação de Israel ficou 3 anos e 6 meses sem chuva e sem orvalho. Nem o sereno da noite caía sobre a terra. Tudo secou, tudo murchou. Não havia plantio, consequentemente não havia colheita. Desnutrição e morte dos animais, desnutrição e morte das pessoas. A água dos rios e ribeiros secaram, e a terra foi entrando num caos. E tudo que a terra precisava era de chuva. De que a terra precisava? Nós vamos chegar lá. A terra precisava de... Se chovesse na terra, resolvia o problema da terra. Porque o que a terra estava necessitando era de chuva. A chuva era uma necessidade. O que a chuva era? Uma necessidade. Então, se chovesse, resolvia. Elias sobe ao Carmelo para buscar de Deus uma intervenção. A terra está precisando de chuva. De que a terra está precisando? Vamos lá. Aí o Elias sobe no Carmelo, pastor Dailton. Quando Elias chega no Carmelo, o Elias se depara com uma cena. Eu vou frisar isso aqui para vocês não esquecerem. A terra está precisando de... Não, dá um grito, vai lá. De que a terra está precisando? De chuva. Mas vamos ver o que Elias fez antes da chuva.
Porque a impressão que nós temos é que a chuva aqui não é uma necessidade, é que a chuva aqui é uma prioridade. 3 anos e 6 meses sem chover, sem água, sem pasto, sem plantio, sem colheita. A impressão que eu tenho é que a chuva é uma prioridade, mas na verdade a chuva não é uma prioridade. A chuva é uma necessidade. Eu vou provar para vocês. Quando Elias chega no Carmelo, Elias está precisando de chuva. A terra está precisando de chuva. Israel está precisando de chuva. Só que quando Elias chega no Carmelo, ele se depara com a primeira cena. A Bíblia diz: subindo Elias ao Carmelo, ele observou que o altar do Senhor estava quebrado. Quem estava quebrado? O altar do Senhor. Aí o Elias poderia ter pedido chuva aquela hora. O Elias poderia ter dito para Deus o seguinte: Senhor, manda chuva, resolve o nosso problema, o problema da nossa necessidade, e depois eu vejo o altar. Não foi isso que Elias fez. A Bíblia diz que a primeira coisa que Elias fez foi reparar, foi consertar, foi pôr em ordem o altar que estava quebrado. Me ajude a pregar que eu chego lá. Diga pelo menos para um irmão assim: antes da chuva é necessário haver um conserto. Agora olha para mim, eu vou caminhar com você na mensagem, eu chego lá. Olha para mim. Você acha certo uma pessoa está precisando do que é de cima e só pede a Deus o que é de baixo? Você acha normal uma pessoa pedir para Deus coisas materiais, passageiras e transitórias, se ele tem problema com as coisas eternas? Você acha normal uma pessoa chegar aqui e pedir a Deus um monte de coisas e deixar o reino para depois? Você acha normal uma pessoa que não tem uma vida ilibada, não tem uma vida certa, não tem uma vida correta, não tem uma vida na presença de Deus, pedir a Deus coisas? E deixa eu te dizer uma coisa. Vamos supor que Deus revelasse para alguém. Isso aqui que eu estou te fazendo é só uma comparação. Não tenha isso como uma tese nem como uma doutrina. Vamos supor, pastor Dailton, que Deus revelasse para um de vocês aqui o número da Mega Sena. E a Mega Sena está acumulada em 300 milhões de reais. Quantos milhões? E aí você pega o número que foi revelado para você e você vai amanhã, joga e ganha os 300 milhões. Está rico ou não está? Não, está rico ou não está? A irmã disse ali que não está não. Está rico, 300 milhões, está rico ou não está? Tá. Agora, se essa pessoa que ganhou os 300 milhões tem um altar quebrado e ele ganha na cena hoje, na Mega hoje, e Jesus volta amanhã, ele vai subir no arrebatamento? Porque a necessidade dele foi suprida, mas a prioridade foi? Não. Porque a prioridade é buscar as coisas que estão em cima. A prioridade é ter o nome escrito no livro da vida. A prioridade é sentar em volta da mesa do Senhor e tomar santa ceia com o coração em paz, com a mente tranquila. A prioridade é estar bem com Deus, bem com a família, bem com a esposa, bem com os filhos. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Deus não está anulando a sua necessidade, mas Ele está te dizendo que a prioridade é o reparo, a prioridade é o conserto, a prioridade é arrumar o que está quebrado. Elias, em primeiro lugar, conserta o altar que está quebrado. Então diga comigo: primeiro, um conserto. Agora, olha para mim. Será que não existe ninguém precisando de fazer um conserto? Será que não existe ninguém precisando acertar a vida com Deus? E interessante é que essas pessoas sabem pedir chuva. A gente vem para a presença de Deus e diz: Deus, eu quero. Eu tenho uma lista do que eu quero de Deus. Mas Deus tem uma lista do que Ele quer de mim. Eu tenho uma lista do que eu quero que venha de Deus. E Deus tem também uma lista do que Deus quer que venha de mim. E Elias conserta o altar de Deus que está quebrado. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Elias carrega 12 pedras. Quantas pedras? 12 papel ou 12 pedras? 12 folhas ou 12 pedras? Então diga comigo: um conserto e um esforço. Você sabe o que é carregar pedra, irmão? É levantar 5 da manhã, como alguns de vocês levantaram, pegar trânsito, atender gente, passar raiva, ser atribulado, receber uma ligação que não queria, mas quando deu 7 da noite, a carne diz assim: deita, vê tua novela hoje.
hoje está tão interessante, hoje tem um programa tão legal. Aí você com o corpo cansado, bocejando, com vontade de dormir, de tomar um banho, deitar no teu sofá. O Espírito Santo diz para você: faz isso não, carrega a tua pedra hoje. Se esforça. Vai cansado. Vai na luta. E aí você pega toda a tua jornada de novo, chega aqui, o teu corpo está aí cansado, mas a tua alma está aí sedenta. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Pastor, o que é carregar pedra? Escuta isso aqui, irmão. Parece uma loucura que eu estou falando. Pastor, o senhor está falando de masoquismo. Isso é um sofrimento. Não é não. Sabe o que é carregar pedra? É você levantar meia hora mais cedo, querendo dormir meia hora a mais, e Deus fazer você acordar meia hora mais cedo e dizer assim: dessas meia hora para mim, fica meia hora sem dormir, passa meia hora de oração comigo, passa pelo menos uma hora com a minha palavra. Você sabe o que é carregar pedra? É você levantar uma manhã com fome. É você levantar uma manhã com vontade de tomar o teu café com leite, comer o teu pãozinho com manteiga, e o Espírito Santo diz assim: que tal um jejum hoje? Que tal um jejum hoje? E você dizer: Jesus, hoje? E Deus te convencer e você diz assim: hoje eu estou em consagração. Olha para mim, eu vou chegar lá. A nossa geração perdeu o costume com algumas coisas. Uma delas, a palavra pagar preço para a gente é quase um escândalo. A gente não aceita mais ouvir a palavra padecer, sofrer, pagar preço. Não, a gente não sabe. A gente não quer ouvir isso. A gente acha que carregar pedra é para masoquismo. A gente acha: não, pastor, isso aí é um sofrimento. Não, meu irmão. Com Deus as coisas feitas no esforço. É por isso que Elias carregou pedra, porque haverá um esforço da tua parte. Como houve para você estar aqui hoje. Mas Deus está vendo o teu esforço. Não, levanta a mão que eu vou te explicar melhor. Eu chego lá, tenha paciência, pode levantar assim as mãos, que eu vou te explicar melhor. Deixa eu te dizer aqui uma coisa essa noite. Pastor, Deus ama todos iguais, ama. Deus trata todos iguais, não. Porque se Deus tratar o fiel e o infiel igual, o leal e o desleal igual, o ofertante e o não ofertante igual, quem congrega e quem não congrega igual, então Deus é injusto. Deus pode amar igual, tratar igual, Deus não pode. Você acha que Deus vai tratar o esforçado e o preguiçoso do mesmo jeito? Você acha que Deus vai tratar quem luta para congregar, para entregar sua contribuição, para servir a Deus, e o preguiçoso da mesma forma? É claro que não. Deus ama igual, mas Deus não trata igual. Olha para alguém e diga assim: Deus vai honrar o teu esforço. Deus vai honrar o teu esforço. Mas vamos lá, eu chego lá. Diga comigo: um conserto. Vamos lá, bem forte. Um conserto, um esforço. Vou lembrar para nós chegarmos lá. Paciência. A terra está precisando de quê mesmo? E Elias está fazendo conserto. Elias está se esforçando. Agora a Bíblia diz, pastor Dailton, que Elias leva lenha. O que Elias leva? Lenha. Diga para o teu irmão assim: Deus não coloca lenha no fogo. Diga para ele: Deus só coloca fogo na lenha. Lenha no fogo Deus não coloca. Sabe o que Elias levou para o Carmelo? Diga comigo: combustível. Tem hora que a gente quer que o fogo desce, mas o fogo, para pegar, ele tem que pegar em alguma coisa. E onde o fogo vai pegar tem que ser inflamável. Sim ou não? Então deixa eu te explicar isso aqui, para você entender que não há ofensa. Nós estamos no mesmo ambiente. Aqui, ó, a geografia que nós estamos é a mesma. Sim ou não? Os louvores que todos nós ouvimos o Juan cantar aqui hoje foram os mesmos. Sim ou não? A mensagem que todo mundo está ouvindo aqui é a mesma. Sim ou não? O que o pastor Adailton falou para nós, todos nós ouvimos. Sim ou não? Agora eu quero que você me explique, porque se o ambiente é o mesmo, o louvor é o mesmo, a mensagem é a mesma, por que um pega fogo e outro não? Por que um sente Deus e outro não sente? O ambiente não é o mesmo? Não deveria incendiar todo mundo? O fogo de Deus não deveria ser uma coisa que deveria pegar em todo mundo? Não. O fogo não pega em todo lugar. O fogo só pega onde tem lenha. O fogo só pega onde tem combustível. E tem alguém cantando por aí que a nossa geração tem lenha para queimar. Pergunta para o teu irmão: tem lenha para queimar, irmão? Trouxe combustível para o culto? Sabe o que é trazer combustível para o culto? Trazer combustível para o culto é trazer glória a Deus para o culto, irmão. É trazer aleluia para o culto. É levantar a mão, é interagir, é cantar com o Juan, é ofertar com o pastor. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Só quem trouxe lenha.
Pega a mão de alguém que está ao teu lado. Não, vamos chegar lá, tenha paciência. Pega a mão de alguém que está ao teu lado. Diga para ele assim: Deus não coloca lenha no fogo. Deus só coloca fogo na lenha. Segura a mão dele lá em cima, que nós vamos descobrir se tem lenha agora. Tem lenha de Deus aí, irmão? Tem lenha aí para ser queimada? Tem lenha aí para ser incendiada? Eu vou te fazer uma pergunta. Se o Espírito de Deus descer com a sua unção e o seu poder aqui esta noite, ele vai encontrar no teu altar lenha para ser queimada? Se a presença de Deus vier aqui no nosso meio, ele vai te achar hoje para te batizar como Espírito Santo? Se tem lenha, então segure a mão do teu irmão por 1 minuto da glória a Deus. Diga: Jesus, eu faço parte da geração que tem lenha para queimar. O altar não está vazio, tem um feixe de lenha aqui, Senhor. Eu vim te adorar na beleza da tua santidade. Ô glória, ô glória, revasse a próvia. Tem lenha para queimar ou não tem? Não permita que você chegue na presença de Deus sem combustível. Não se acostume com culto, com igreja, com louvor, com mensagem, que isto sempre seja uma novidade. Diga glória a Deus. Sabe qual é o problema? Eu vou falar uma coisa aqui agora que você vai sair do culto assim: pastor, irmão, eu sou muito corajoso para falar as coisas. E eu estava conversando com um amigo, e ele disse para mim assim: pastor, ô Moisés, na verdade ele me chama de Leopoldino. Ele falou: Leopoldino, rapaz, por que assim, eu não consigo entender. Por que tem dia que a gente vai para a igreja, sente a presença de Deus, fala em línguas estranhas, canta. Agora tem culto, irmão, que é pesado. Tem culto que é uma luta. Será uma nuvem negra? Será o quê? Eu falei: não, isso nunca existiu. Eu falei: o culto só está pesado quando nós estamos pesados. O culto só está frio quando nós estamos frios. O culto só é ruim quando eu sou ruim. O culto só não vai quando eu não vou. Todas as vezes que eu vier e trazer combustível, todas as vezes Deus vai incendiar esse combustível. Trouxe lenha para o culto? Diga glória a Deus. Diga para mim: um conserto, um esforço, combustível. Mas a terra está precisando de quê? De chuva. Aí Elias agora, isso aqui, Juan, parece uma loucura. Elias agora me aparece com um novilho, que segundo Moisés, esse novilho para Deus não podia ser magro, não podia ser doente, não podia ser maculado e nem podia ser aleijado, não podia ser defeituoso. 3 anos e 6 meses sem chover. Onde esse novilho estava? Que ele não está doente, ele não está magro. O problema é quando o meu sacrifício e a minha adoração depende do clima de Israel e não da minha devoção. O problema é se Israel secar e a minha adoração se tornar magra, defeituosa, maculada, doente. A terra está precisando de quê mesmo? A terra precisando de chuva e Elias oferecendo um novilho no altar. E o novilho não é doente, não é magro, não é maculado e nem defeituoso. Quando Elias corta, pastor Dailton, o sacrifício e põe no altar, Elias agora faz uma trincheira. Elias faz uma vala em volta do altar, que podia caber 2 medidas de semente. E Elias manda jogar 12 potes de água lá dentro. Quantos potes de água? 12. Agora vamos lá, eu estou chegando onde eu queria agora. Aí o Elias faz um desafio, porque os profetas de Baal estão lá desafiando Elias. Aí Elias diz assim: olha, nós vamos orar, vocês vão orar e eu também vou orar. Se você não gritar agora, eu paro a mensagem. A terra está precisando de quê? Chuva. De que a terra está precisando? Chuva. Mais forte. De que a terra está precisando? Chuva. Olha que doideira, pastor Daí, olha que doideira, Juan. A terra precisando de chuva. Elias diz assim: vocês vão orar e eu também vou orar.
E o Deus que responder com... Pai, não entendi. A terra está precisando de quê? E Elias ora pedindo? Mas a terra está precisando de fogo ou de chuva? Mas Elias pede? Diga para o teu irmão, porque a chuva é a necessidade, mas o fogo é a prioridade. O dia que a gente buscar prioridade na frente da necessidade, a gente vai pedir fogo precisando de chuva. O dia que eu entender que eu preciso mais das coisas de cima do que das coisas de baixo, a minha oração vai mudar. A minha oração vai ser mais espiritual. A minha busca vai ser mais sincera, vai ser mais espiritual. Sabe qual é o nosso problema? É que nós necessitamos de chuva e pedimos chuva. Mas alguém já entendeu que às vezes eu necessito de chuva, mas eu tenho que pedir? Agora vamos lá. Olha a época que nós estamos vivendo, olha em sua volta. Assista os programas de televisão, entre nas redes sociais. Olhe as ideologias que estão nas leis. Olha o que está acontecendo nas escolas, nas faculdades. Olha o que está acontecendo com as crianças, adolescentes e jovens. Olha o que está acontecendo nos casamentos. Olha o que está acontecendo no cenário evangélico. Nós estamos precisando de chuva ou de fogo? O problema é que nós estamos precisando de fogo, mas na nossa oração nós pedimos chuva. Nós estamos precisando de um avivamento, irmãos. Nós estamos precisando valorizar mais o que é de cima. Revácia provianda. Pega a mão do teu irmão de novo. Diga para ele assim: eu sei que você precisa de chuva, mas é hora de clamar por fogo. Irmão, mais do que dinheiro, mais do que saúde, mais do que carro, mais do que casa, mais do que empresa, nós necessitamos, ou melhor, nós precisamos urgentemente sermos cheios do Espírito Santo. Levante a mão de alguém lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Você consegue priorizar o fogo hoje, mesmo precisando, ou mesmo necessitando da chuva? Você consegue buscar a presença de Deus? Pastor, eu estou precisando de dinheiro, pastor. Eu estou precisando de uma porta aberta. Eu estou precisando de saúde. Mais do que saúde, mais do que porta aberta, mais do que finança, mais do que tudo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vê se alguém que está do teu lado topa buscar fogo junto contigo. Vê se do teu lado aí tem um crente corajoso que tem coragem de orar por fogo. Levanta a mão dele lá em cima. Desiste não, levanta a mão dele lá em cima. Os crentes batizados com o Espírito Santo estão aqui? Fecha os teus olhos um momento, Jesus vai te renovar. Fecha os teus olhos, irmão. Jesus te batizou com o Espírito Santo. Jesus te deu dons espirituais. Jesus te deu o que esse mundo não tem. Jesus, escute isso, Jesus está nos chamando para uma vida mais íntima, para uma vida mais perto, para uma vida de comunhão mais estreita. Jesus está nos chamando para nos encher nesta noite. Nós precisamos de um genuíno e urgente avivamento. Eu sei que a terra necessita de chuva, mas nós estamos precisando mesmo de fogo. Tem alguém que quer receber fogo de Deus aqui hoje? Feche os teus olhos e por um minuto glorifique a Deus. Se quiser, ore em línguas. Se quiser, seja renovado agora. Orimicalamaya Súria. Deixa Jesus te encher. Diga: Jesus, que necessidade eu tenho de ser cheio da tua presença. Que necessidade eu tenho de um renovo espiritual. Como eu preciso ser cheio de ti, Senhor. Busque fogo. Hebrea sobre calamaia. Xaraim triofá. Eribicovia. É para hoje. É para hoje. Remai, sei-me
Jeová se clama, dere-me, manosidere dominácia que me provia. Dá uma analisada na tua vida espiritual. Manturia xere me covia sé. Precisamos sair do automático, irmãos. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês que tem me deixado escandalizado. Pastor Dailton, irmão, pega uma festa. Vou usar aqui uma expressão para você entender melhor. Pega uma festa mundana, um carnaval fora de... Irmão, o cara dá tudo. Tudo. Ninguém dança como ele, ninguém grita como ele, ninguém rebola igual eles. Ele bebe cachaça, cheira pó, toma cachaça, bebe a noite inteira. E de manhã eles estão reclamando que acabou. O cantor está tentando, no nome de Deus, parar de cantar lá em cima. E o povo gritando, mais um, 4 da manhã. E tem gente que não aguenta 2 horas de culto, não aguenta meia hora de mensagem. Gente que ajoelha para falar, não tem argumento para falar com Deus. Como que pode a cachaça da alegria para o cachaceiro, a maconha para o maconheiro, o pó para o cheirador de pó, e o Espírito Santo não alegrar o crente? A ponto de você entrar num ambiente como esse e não sentir a alegria da salvação. Entrar num ambiente como esse e dizer, pastor, eu estou sentindo nada. Isso aqui para mim é normal. Não, isso aqui não é reunião social, não. Isso aqui é um ajuntamento que Paulo disse, que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, o outro tem ciência, o outro tem revelação, o outro tem profecia, o outro tem louvor. Nós somos o corpo de Cristo. Levante a tua mão e dê glórias a Deus. Pega a mão de alguém e diga para ele assim, dê o seu melhor. Toda vez que você cantar, irmão, canta como se fosse a última vez. Toda vez que você vier para o culto, adore como se fosse o último culto. Olha, diga comigo, um concerto, um esforço, um combustível, um sacrifício. E a terra está precisando de quê? De chuva. Agora olha que extraordinário. Elias faz uma vala em volta do altar, uma trincheira, e manda encher de água. Manda encher de quê? Aí Elias diz assim, olha, eu vou orar e vou pedir a Deus que mande fogo. Que mande? E a terra está precisando de quê? De chuva. Aí o Elias diz assim, Senhor, faz uma oração. Quando Elias termina de orar, desce fogo do céu. Olha que interessante. A Bíblia diz aqui a sequência. Primeiro, o fogo queima o sacrifício. O que o fogo queima primeiro? O sacrifício, o culto, o louvor. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando a pessoa levava um novilho para Deus, o novilho aqui é para Deus. Para quem é o novilho? E por que ele tem que ser queimado? Que é chamado de holocausto, oferta queimada. Por quê? Tem como você pegar um novilho, dar para Deus e Deus leva ele para o céu? Tem como? Deus vai pegar o novilho e vai levar para o céu? Por que Deus mandava queimar? Porque Deus não recebia o boi, Deus não recebia o novilho, Deus recebia a fumaça. O que Deus recebia? Por que Deus recebia fumaça? Porque a adoração para Deus é muito mais cheiro do que som. As coisas para Deus têm muito mais cheiro do que barulho. Por quê? Porque o barulho pode enganar, o cheiro não engana. Se é bom, se é estragado, é estragado. Por isso que Deus, quando é pecado e quando é santidade, Deus não ouve, Deus cheira. Então, o sacrifício foi queimado e a fumaça foi para Deus. Porque a fumaça, a Bíblia diz que a fumaça da gordura é que subia para Deus como cheiro suave. Então a fumaça vai para Deus. Para onde vai a fumaça? Só que o fogo também queima a pedra, porque a pedra é o esforço. Então Deus recebeu o teu sacrifício e Deus recebeu o teu. Só que o fogo também queima a lenha, porque Deus queima. Deus recebe teu sacrifício, Deus recebe teu esforço
e Deus recebe teu combustível, Deus incendeia o que você trouxe. Aí o fogo ainda queima o pó da terra, e quando chega na água o fogo não queima. A Bíblia diz, e o fogo queima o sacrifício, a lenha e a pedra, mas quando chega na água o fogo lambe, porque a água não é queimada, a água sai do estado líquido para o estado gasoso. Água não queima, água evapora. Água o quê? Agora é comigo e com vocês agora, que eu prego pouco. A água o quê? E vai para onde? Para o céu? Mas onde lá no céu? Nas nuvens. E na nuvem vira o quê? E na nuvem vira o quê? A terra está precisando de quê? Então diga para o teu irmão assim, faz fumaça para Deus, que Deus faz chuva para você. Quando eu cumpro a prioridade, Deus supre a necessidade. Eu não preciso ter medo. Não, irmão, se eu cumprir a prioridade, Deus vai suprir a necessidade. A necessidade eu não busco, eu cumpro a prioridade. Deus supre a necessidade. Porque a fumaça vai para o trono de Deus, mas a água vai para a nuvem. Porque a chuva, na verdade, ela só desce depois que subiu. E a Bíblia diz que a água evapora. Passa um tempo, Elias está orando, diz para o moço assim, na 7ª vez, corre e diz para Acabe aparelhar o carro, porque senão a chuva vai apanhar ele no caminho. Aí o texto diz assim, e dentro de pouco tempo apareceram, diga comigo assim, se você não der um glória a Deus agora acabou. Diga comigo assim, dentro de pouco tempo apareceram nuvens carregadas. Pergunta para o teu irmão, carregada de quê? Carregada de? Carregada de? A terra está precisando de quê? Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, faz o teu conserto, faz o teu esforço, traz teu combustível, traz teu sacrifício, porque quando você fizer isso, eu vou fazer tua chuva. Eu vou fazer tua chuva. Eu não vou trazer uma nuvem vazia, eu não vou trazer um sereno, eu não vou trazer um chuvisco, eu não vou trazer uma garoa. Faz a tua parte, porque eu vou trazer uma grande chuva. Você está entendendo que Deus tem intenção de suprir tuas necessidades, mas que primeiro Ele quer que você cumpra com as prioridades? Fica de pé. Pastor, já acabou? Já.